Olá, bom dia. Hoje é dia 31 de agosto e o mês de agosto está acabando. Mais um mês que se acaba. E a pandemia não acaba. É mais ou menos assim que as coisas funcionam, né? Bom, estamos felizes porque hoje é segunda-feira, é dia de Today. Estamos aqui para nós termos esse nosso momento diário de segunda a sexta, né? Um grande prazer receber cada um de vocês, começar a semana podendo conversar com todos vocês, né? E esperamos que mais um dia tenhamos a oportunidade de ajudar mais uma pessoa aqui com a nossa conversa. Bom, vamos verificar quem já entrou aqui, cumprimentar essas pessoas. O Jay está conosco, é o Filipe também, a Veridiana, a Juliane Terezinha, a Luciana, Xeriato, Ledinha, a Lê Macedo, quem mais? A Crislin, a Andréa, a Roseni, legal, muito bom. A Emília, a Flávia, Marli, bacana, bastante gente já. Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. É um prazer receber cada um de vocês aqui. Muito bom. Bom, estamos começando mais uma semana e hoje é dia de live também à noite, né? Temos live hoje às 8 horas, mas amanhã nós começamos aí um desafio diferente para vocês. Um desafio que nós demos o nome de Bem Nutrido, porque nós precisamos estar bem nutridos, né? Isso é muito importante. É fundamental nós termos conhecimento com relação a padrão de alimentação, para que a gente saiba que quando está servindo um alimento na mesa, o propósito desse alimento não é só encher a barriga, né? O propósito desse alimento é oferecer para cada um de nós quantidades suficientes de nutrientes, porque os nutrientes são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo e para que a gente tenha vida e vida em abundância. Eu vejo que muita gente hoje tem seguido uma frase que eu li certa vez e ela é preocupante, né? Que diz assim, ó, que muitos estão cavando suas sepulturas com os dentes. Isso é uma realidade. Através daquilo que nós comemos, nós podemos levar tanto vida quanto morte, né, para a nossa casa, para a nossa vida e assim por diante. Então nós precisamos compreender esse aspecto da alimentação. E aí nós vamos trabalhar 4 dias, né, com esse tema, com essa temática, né, do bem nutrido. E eu espero que vocês estejam engajados conosco durante esses 4 dias, acompanhando todas essas lives. Começa amanhã. Hoje nós temos live normal, perguntas e respostas no período da noite, mas aí eu quero convidar vocês a participar conosco, né, desse desafio, da gente adquirir conhecimento e fazer as mudanças que precisamos com relação à parte alimentar, né? Precisamos compreender muitos aspectos e aí nós vamos trabalhar, né, questões a respeito de... pois é, Emília, essa frase é assustadora, mas é verdade, né? E aí nós precisamos compreender aspectos a respeito, né, do que comer, o porquê comer, o quanto comer, quando comer, né? Então vamos trabalhar com esses aspectos, falando a respeito de frequência de refeições, vamos falar sobre calorias, vamos falar sobre densidade energética dos alimentos, né? As motivações que têm nos levado a comer. Vamos entender que muitas vezes não estamos comendo para poder ter vida, né? Tem algum outro gatilho importante aí que tem nos levado a comer. Então vamos trabalhar bastante essas questões, né? Vai ser muito legal esses 4 dias aí de encontro junto com vocês e eu espero que todos vocês estejam aí preparados para que a gente comece mais uma jornada junto, hein, né? De desafio sempre com o nome desafio, alguma coisa assim. Por quê?
Porque nós temos que, né, mudar, temos que mudar. E é um desafio. Toda vez que a gente pensa em mudança, mudança gera desafio. Não tem jeito, não tem como ser diferente. Nós temos que ser desafiados o tempo inteiro para promover as mudanças que precisamos, né? Então é isso que nós queremos, que vocês, né, mudem. E eu também preciso mudar a cada dia, sempre melhorar, né? Então isso é muito importante. Tem aqui uma pergunta interessante falando de uma bebezinha de 2 meses, né, falando sobre vitamina D. E 11 e 14 horas aqui, é tomada nesses dois horários. E por quanto tempo tem que tomar, né? O primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida pode manter o uso da vitamina D. Depois, né, a criança já vai poder começar a tomar um pouquinho mais de sol, e aí talvez já não seja mais tão necessário o uso da vitamina D. Mas eu, particularmente, nas minhas recomendações, sempre mantenho pelo menos até 2 anos de idade, né, o uso de vitamina D. O ferro é durante 1 ano e a vitamina D precisa ser até 2. Mas as recomendações é até 1, mas eu acho pouco. Bom, sem mais delongas, vamos ver quem gostaria de participar aqui conosco. Quem quiser participar, o desafio é diário. É isso aí. É isso aí, Maria Aparecida. O desafio é diário, por isso que a gente sempre quer desafiar vocês, para diariamente nós nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Esse é o propósito. Vai ser muito legal, pessoal, vocês vão gostar bastante. Vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem quiser participar, pessoal, já coloca aí. Ó, vamos ver aqui, ó. A Lani fez o pedido para participar. Então, Lani, eu vou chamar você, hein? Já prepara aí, hein? Vamos ver se vai dar certo. Bom dia! Tem que clicar na tela e aí aparece para poder virar a câmera para você, Lani. Vamos ver. Está tentando se adaptar ali com o celular, hein? Lani, quando você clica na tela, ali em cima, do lado esquerdo, tem uma flechinha que vai para um lado e para o outro. Aí você consegue virar a câmera para a câmera frontal e vira para você. Vamos ver. Bom, parece que a Lani está com... Vamos esperar ela estar mais confortável. Está com um pouquinho de dificuldade. Ou de repente fez a solicitação também sem querer, pode ser isso, né? Acontece, acontece, né? Bom, estamos aí à disposição, né? Quem quiser é só chamar e nós já vamos conversar. Temos que começar a semana bem, hein? Vamos lá, pessoal. Quem vai, quem vai, quem vai? Estou observando ali. A Larissa está conosco aqui, falando que gratidão por estar retomando as lives. Ó, pessoal, quem quiser participar é só avisar aí, eu já chamo. Ninguém. Quase 100 pessoas na live, ninguém quer participar. Acho que o público nosso já acabou. Acho que já está na hora da gente acabar com o Today, né? Porque ninguém mais quer participar comigo. Minha irmã Edith começou a acompanhar as lives. Que legal, André. Então são 3 irmãs já, André. Acabou, não? Ué, não sei, ninguém quer conversar mais. Nós estamos aqui para ajudar, mas ninguém quer.
Não, eu também não queria acabar. Quem pediu? Ó, aqui, ó. Souza Rodrigues Marisa. Marisa Rodrigues Souza, deve ser isso. Então vai lá, Marisa. Vamos ver se dá certo, hein? Eu não quero acabar, mas amanhã, o dia disse amanhã eu quero. E eu estou só tentando agora conectar aqui com a Marisa. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, chama outra pessoa. Nossa, André, são 10 irmãos. Bom, começou uma irmã, depois outra, agora já tem a terceira. Tem ainda mais 7 ainda pela frente, então. Meu Deus, família é grande, hein? Juntar a festa de família na pandemia vai todo mundo preso. Porque é aglomeração. Não pode. Estão tentando conectar ali com a Marisa. E não deu. Então vamos você, Vanessa. Vamos ver com a Vanessa se dá certo. Hoje tá difícil, está difícil. É para fechar o mês, né? É a saideira do mês de agosto. Depois começa mês de setembro, mês da primavera. O frio começa a nos abandonar e as flores começam a chegar. Eu estou aqui tentando, ó. Chamei a Vanessa agora, está tentando conectá-la também, aguardando ver se ela aceita. Não, Dulcinea, fica tranquila, não quero acabar não. Ó, a Rita vai pegar uns exames primeiro e quer participar. Também não deu certo com a Vanessa. Uau! Um monte de gente esperando os exames. Isso mesmo, Emília. Se o triglicerídeo em 58 está bom, Yara, está ótimo. Muito bom. A André disse que lá é uma aglomeração mesmo. Bebezinha também. Ah, sim, para beber você tem que tomar o sol. Ah, agora que eu entendi. Então, assim, ó, para beber, antes de 1 ano, a gente não expõe ao sol nesse horário. É um sol muito quente, a pele muito sensível, então não dá. A criança ela começa a se expor a esse tipo de sol depois de 1 ano, né? Aí a gente começa a pensar nesse tipo de sol. Por isso que no primeiro ano de vida é sempre importante que a gente faça suplementação de vitamina D com gotinhas para beber. Depois de 1 ano que ele começa a tomar solzinho, mas ainda assim a gente pode manter aí o uso da vitamina D por mais 1 ano, até o final do segundo ano de vida. Depois disso, geralmente não é mais necessário. Mas como o sol, né, ainda mais pela destruição da camada de ozônio, está tão quente, aí nós temos esse problema, que não podemos expor bebês nesse sol de 11 às 14, não. Muito quente, não dá, né? Queima a pele da bebezinha. Então a coisa está complicada. Tem muitas pessoas querendo conversar e nenhuma conseguindo. Esse que é o problema, André. Então, chamando o pessoal aqui, ó. A Rosana está dizendo que os ipês estão lindos, né? Aqui em Brasília tem bastante ipê amarelo. Lá na minha região, em Maringá, no Paraná, é uma das cidades que fica assim com um tapete rosa nessa época do ano por causa dos ipês, né? É muito fantástico. Eu acho lindo demais. Hoje está difícil, era. Já foram 3 tentativas, não consegui ninguém. Eu tô vendo aqui, ó. Eulane, mas cadê a El... Tô procurando, mas não acho aqui não. Deixa eu ver se eu acho ela aqui.
Vamos procurar, vamos procurar. A gente vai achar alguém aqui. Tá difícil, vamos procurar. Estou procurando aqui. Agora também fica difícil achar, né? Já está com quase 100 pessoas aqui para achar a pessoa. Agora está difícil. Estou procurando. Vamos ver aqui. Conectando. Opa! Bom dia! Até que Tudo enfim deu bem? certo alguém. Tudo bem. Ai, tô feliz também. Como é Graças que é, a Deus. como é que é o nome? Elunai. Elunai, com Y, né? Isso. Da onde sua mãe tirou essa ideia, Elunai? Eu sou gêmea, Elunai e Elionai. Não sei. Elionai, eu já tive, né, amigos e amigas com o nome de Elionai, sabia? Um Ai, que amigo legal. que chamava Elionai também, e uma amiga também. Vamos lá então, de onde você tem falado? Eu tô em São Paulo, mas São eu sou de Montes Paulo. Claros, Minas Gerais. É, mineira. Sou mineira. Mineira de Montes Claros, legal. E em que eu posso te ajudar, Elonai? Então, primeiro, preciso emagrecer bastante. Ok, Tô bem fofa. E assim, eu tenho muita ansiedade. sim, E infelizmente é mais pro açúcar, né? Mas graças a Deus, primeiro, graças a Deus, já tem um tempo que eu tenho te visto, tem mais ou menos um mês. E ok. eu louvo a Deus pela sua vida. Agradeço muito que Deus preparou para mim poder estar te vendo e está sendo assim algo muito maravilhoso, que a partir disso aí eu comecei a te ver na Darleide e a partir disso aí eu tenho conseguido me controlar bastante, graças a Deus. Que bom. E foi muito bom. Meu filhinho, eu tenho um filhinho de 1 ano e 4 meses. Ele viu Uhum. sua esposa cantando com você na live, ele ficou tão emotivo. Eu gravei, mas não consegui salvar. Falei, ai, Jesus, estava tão lindo. E aí, você disse que tem um filho de 1 ano e 4 meses. Disse que tem Isso, que perder peso. Ah, e tem um isso, outro tem um também. de 18 anos. Uau! Diferença? É, foi um susto, mas foi uma bênção. Não, filho é sempre uma benção, né? É, Mas esse daí, pelo jeito, não foi aquele filho que você estava programando, né? mas é uma bênção, graças a Deus. Sempre é um presente de Deus, né? É. Filho é um presente. Ok, então eu quero te fazer a seguinte pergunta. Quando você engravidou desse filho, você teve ganho de peso de quanto nessa última gestação? De 8 quilos, porque eu já Ok, estava bem perfeito. acima, né? Aí a minha médica falou assim, ó, você não pode engordar, porque senão você pode cair numa diabetes gestacional aí tem bastante problema. Mas Sim, graças a numa Deus foi super pré-eclâmpsia, tranquilo. eclâmpsia, né? É. Que bom. E os meus exames Então estão isso aqui todos foi ótimo. normais. Eu passei no cardiologista tem pouco tempo. Eu não peguei os exames porque eu fiquei na tentativa e falei assim, ai, vai que eu não consigo. E eu nem sei por onde anda. Mas assim, o cardiologista falou que estão todos normais. Eu preciso mesmo conseguir me controlar, ter o autocontrole Certo. mesmo. Beleza. Com relação ainda, eu vou voltar lá para a gestação. Depois da gestação, você ganhou os 8 quilos, né? Conseguiu reduzir esses 8 quilos aí depois da Não, gestação? não Não? reduzi nada ainda. Nada Quanto que assim. ficou dos 8? Tenho 4 dele ainda. Então só saiu a criança e a placenta. Isso, e pronto. E pronto. Acabou, né? O bebê nasceu com quanto de peso? 3.430. Então foi só a Foi placenta só mesmo, isso junto com o mesmo. bebê. Né? Ok. 3.430, peso ótimo ao nascer. Nasceu de quantas semanas? 39. 39. Legal, muito bom. Beleza. Com relação a esse peso aqui, ó, quando que você começou a ter aumento de peso? Eu tive, há 4 anos atrás, eu emagreci 29 quilos.
Fiz uma reeducação alimentar e foi tudo legal. Aí, de repente, eu voltei a comer. Voltei a comer, não, vou comer só hoje, não vou comer só amanhã. E nisso, voltei a comer todas as porcarias e engordei tudo de novo. Então quer dizer que essa luta com o peso já é uma luta de muito tempo. De muito tempo, desde a adolescência. Pois é, o negócio aqui é emagrecer e recuperar é péssimo, né? Porque você Fica aquele perde efeito muito, sanfona, né, todo tempo. perde muito músculo e quando recupera, recupera tudo em gordura depois, né? Isso é um problema, né? Beleza, tá. Vamos agora para outras perguntas aqui, importante para a gente poder tentar entender teu caso, né? Você fala que tem muita ansiedade, como é que é a questão das suas noites de sono? O bebê dá muito trabalho ou não? Ele chora bastante à noite. Ele acorda toda hora. Várias vezes à noite o bebê acorda e chora, né? Isso. Chora por quê? Quer mamar? Às vezes, sim. Às vezes é só porque acorda mesmo. Ele fica mexendo o tempo todo no berço. Todo o tempo. Aí ele dorme um pouquinho, aí ele se mexe, acorda e eu acordo junto. Se mexer durante a noite é normal para a criança, porque nós temos dois tempos de sono, né? Temos um tempo de sono, que é o primeiro tempo, que é o sono da regeneração, e um segundo tempo que a gente chama de sono de memorização. E nesse momento do sono da memorização, todas as experiências que o bebê viveu durante o dia, e nós também vivemos as nossas experiências, elas são migradas do sistema límbico, que é a nossa memória de curto prazo, para o córtex pré-frontal, memória de longo prazo. Só que nós, adultos, nós temos uma quantidade grande de GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. O bebê não tem, a criança não tem, só na adolescência que começa a produzir mais. Isso quer dizer que o sono dos bebês, eles são sonos muito inconstantes, né? Onde eles se movimentam muito, ficam agitados durante a noite, e isso é padrão de normalidade, né? O normal é ele não acordar, mesmo tendo esse sono mais agitado. Então aí temos que tentar analisar o porquê que ele tem acordado. Algum motivo tem para ele estar acordando. Tem que verificar se de repente ele não está tendo algum refluxo, alguma coisa desse tipo, né? Eu já fiz tratamento com ele para o refluxo. Uhum. Quando ele nasceu, eu não sabia que tinha um tal de refluxo que a criança não regurgita, né? Sim. Aí ficava subindo e descendo, e aí foi muito difícil, até eu conseguir uma médica que descobrisse isso. Eu tive que passar ele numa gastroinfantil, só aos 4 meses que eu consegui descobrir que era isso. Aí fez um Ok. tratamento com ele, aí tem, né, aqueles cuidados no berço, um travesseirinho próprio, mas mesmo assim, ele não fica no travesseiro. Ele acorda muito. O dia que ele janta bem, ele dorme melhor. Mas se ele não janta bem, aí ele fica acordando, aí ele quer mamar. Aí ele mamou só até os 4 meses que eu voltei para o trabalho. Certo. Aí ele não quis mais o peito. Aí ele toma leite fórmula, né? Fórmula infantil. Aí o pediatra falou assim, ó, coloca um pouquinho de mucilon. Aí eu queria até ver se eu podia trocar por uma aveia, né? Uma coisa mais natural, né? Não ficar dando açúcar para ele já. Então, como ele já passou de 1 ano, pode. Por que eu estou questionando essas questões do sono do bebê? Né? Porque você só vai conseguir controlar a sua ansiedade a partir do momento que você começar a dormir melhor. Se você não dormir bem, vai ser difícil, Elunar. E aí a gente vai ficar dando tiro no escuro aqui, né? Tentando resolver essa questão. Então, quem tem bebês pequenos, né, tem que resolver primeiro a questão do sono do bebê, para poder depois dormir e aí sim controlar essas questões de ansiedade. Ok. Então, o bebê está utilizando fórmula e o médico pediu para acrescentar um pouco de mucilon. A aveia é uma ótima opção. Você tem a farinha de aveia, que é aquela bem fininha que você pode comprar e adicionar. Ele já passou de 1 ano, já pode então fazer o consumo da aveia. Antes de 1 ano, a gente ainda não tem recomendado o uso da aveia, mesmo que ela tenha uma quantidade bem pequena de glúten, ela tem glúten. E pesquisas têm mostrado que crianças que têm contato com glúten antes de 1 ano têm uma propensão maior a desenvolver doença celíaca, coisa que ninguém quer, né? E aí, nesse aspecto, passando de 1 ano e 4 meses, ele já pode fazer o uso da aveia sim. Ele tem que fazer uma refeição que realmente sustente ele no último momento do dia,
porém não pode ser muito próximo também do horário dele dormir, porque senão a gente tem o tempo de fechar a válvula do estômago, ou favorecer então o refluxo gastroesofágico aí do bebê. Isso vai gerar incômodo, desconforto, dor, e ele vai acordar várias vezes durante a noite, aí ele não dorme, mamãe fica estressada, né? Fica ansiosa, então é um Muito. problema. E aí come doce, né? Então veja Isso. só, é interessante a gente observar, porque não é uma coisa que depende somente de você, né? Essa boa noite de sono que a gente gostaria que você tivesse. A gente tem esse fator importante a ser observado, que é um bebê pequeno. E temos que resolver essa questão aí do sono do bebê. Primeiro, para cuidar do sono da mamãe, né? Aí a gente começa a resolver o problema. Eluna, isso é muito importante, muito importante. Então vamos tentar trabalhar essas questões, tá? Ele é para ter uma noite de sono melhor, sim. Se ele está acordando várias vezes durante a noite e pedindo, né, algo para poder beber, é porque ele não está bem nutrido, né, durante o dia. Ele está recebendo poucas calorias, principalmente no horário próximo de dormir, não está sendo suficiente. E aí ele acorda com fome, o que não seria o normal, o que não era para ser o normal já, né? Ainda mais tendo o processo de introdução de alimentos já fechando com 1 ano e 4 meses é para comer o mesmo padrão de alimentação que a família come, né? Então a gente tem que observar a alimentação dele durante o dia, a última refeição, para que ele esteja bem nutrido e consiga dormir melhor. Então esse é o primeiro aspecto que a gente tem que destacar aqui, ok? Bom, isso é muito importante. A hora que ele dormir, você também vai dormir. E aí a gente começa a Isso. resolver o problema da ansiedade. Mas enquanto ele não dorme como nós gostaríamos, precisamos buscar alternativas para você melhorar dessa ansiedade. E aí vem algumas perguntas para a gente refletir junto aqui, tá? Primeira pergunta é a seguinte: você consegue identificar quais são os gatilhos, né, que geram essa ansiedade em você ou não? Consigo. Preocupação. Aconteceu alguma coisa, fico ansiosa, preocupada e acabou. E por que que fica ansiosa e preocupada com uma coisa que aconteceu? Se aconteceu, tem que resolver. Então, o problema é esse, que às vezes a resolução não está nas minhas mãos. Aí eu quero pegar para mim. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui. Não sei se ele está por aqui, mas acho que Tem não. algo também que me incomoda bastante, doutor. É, perto, perto da menstruação, Certo. eu fico muito mal. Muito mal se eu estiver em casa, eu fico de cama. Fico de cama literalmente. É muita enxaqueca, vômito, muita dor nas costas, nas pernas. E assim, depois que eu tive o bebê, isso piorou bastante. E eu já passei em vários ginecologistas e eles falam para mim que isso é normal, mas eu não entendo isso como normal. Uma coisa que é, né, do nosso corpo feminino, que deveria ser algo tranquilo, né? Mas é algo que para mim é muito complicado. É Aí muita dor. o que o médico poderia ver, por exemplo, é ele estar fazendo, né, algum método contraceptivo aí no caso para você não ciclar, né, para você poder parar de menstruar por um período, já que não tem intenção de ter outro filho, né? Não, eu fiz uma laqueadura. Ok, né, fez laqueadura. Se fizesse, por exemplo, o uso do DIU, que é um dispositivo, né, intrauterino, nesse caso a gente evitaria, por exemplo, a menstruação, né? O propósito seria, né, com dosagens bem baixas, hormonais que o DIU vai liberando, a gente fazer esse controle para que não cicle e aí não tenha menstruação. Já que a menstruação tem gerado um desconforto tão grande, o ideal seria que o médico fizesse agora, né, o uso de alguma coisa para poder evitar, né, esse processo. Porque você tem tido todo esse desconforto, já tem a questão da ansiedade, acima do peso, não tem dormido bem, e ainda mais esses efeitos colaterais aí, né, do tô pronta para matar, que é o TPM da É mulher, né? Então, bem isso assim, mesmo. é muito complicado esse período, né? Então, como ginecologista, eu vejo que eles poderiam, né? Quer dizer, se fosse ginecologista, eu vejo que poderia entrar com esse processo, né, de evitar a menstruação nesse momento, né? Cessar a menstruação aí por 6 meses, 1 ano, para que você tivesse condições de ter uma melhor qualidade de vida. Isso tem te interferido demais, então, né? E é Tem. muito ruim, muito ruim.
E ainda tem que lembrar que esse período, mesmo você estando mal, você tem um bebê para cuidar, né? Tenho e trabalho fora. Fica bem complicada a situação. Pois é um negócio que fica um pouco incompreensível aí para mim, essa questão do porquê que ainda não fizeram nada para você não parar de menstruar, né? Já deveria ter parado, né? Feito alguma coisa. Ajudaria bastante. Ok. Mas vamos voltar lá para a preocupação. Pré-ocupação, olha o nome, ó, pré, vem antes. Então a gente está se ocupando antes da hora do problema. E isso é algo muito ruim, porque a gente acaba se ocupando demais com problemas que não vão acontecer, né? Você é mais ou menos desse padrão de ficar se preocupando com um monte de coisas e depois lá na frente ver que várias delas não aconteceram? Bem isso. E ainda não aprendi, né? Pois O é. problema é esse, né? Que ainda não aprendi. Essa é a Com parte isso ruim da tudo. história, né? Que não É, aprende com o erro próprio, né? E aí é isso. ruim, porque assim, quando a gente não aprende com os erros dos outros, tem que aprender com o nosso. Agora, quando não aprende com o nosso, sofre demais, né? É bem Então a isso. gente precisa entender. Eu gosto de uma frase do Augusto Cury que ele diz assim, ó, se não tem solução, solucionado está, né? Achei fantástica essa frase, aonde a gente às vezes fica tentando quebrar a cabeça para achar solução para problemas que não têm solução, né? É. Então, isso é algo interessante, né? Eu me lembro, por exemplo, assim, que quando meu cabelo começou a cair, e começou a cair bastante, e o pessoal ficava falando assim, "Ih, tá ficando careca e tal, não sei o quê." Aquilo me gerava um nível de ansiedade terrível, me gerava um nível de ansiedade terrível, né? Queda do cabelo. Aí um dia eu revoltei, fui lá e raspei. Sabe que eu olhei no espelho assim, deu uma sensação de alívio tão grande, né? Por quê? Porque era uma coisa que naquele momento eu não tinha como solucionar o problema. Não tinha como solucionar. Então já estava solucionado, ia ficar careca mesmo. Então o que que eu fiz? Eu antecipei, foi, né, e raspei logo, raspei logo. Hoje eu tenho, né, as falhas de cabelo aqui, mas tem cabelo aqui que está nascendo, já estou deixando, mas eu vou raspar de novo. Então o que que acontece? Quando eu raspo, né, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Por quê? Porque aí todo mundo viu que eu tô careca, então acabou. Não tem mais, o problema deixou de existir. Aquelas preocupações que havia com medo de ficar careca não existem mais, porque agora já estou careca. E pronto, acabou. E assim que eu puder, eu vou sim fazer um implante, né, por causa dos problemas de câncer de pele que eu tenho na família. Isso é muito ruim. Mas você percebe que isso é algo importante para a gente analisar, né? Tem coisas que não têm solução. Não tem solução. Então, se não tem solução, se vai acontecer, mesmo que a gente não queira, tem que parar de se preocupar com isso, porque a gente vai ficar se preocupando com algo que a gente não pode resolver naquele momento. E isso é preocupação desnecessária, Aí totalmente eu desconto desnecessária. em mim mesmo, né? Óbvio. Desconto em mim mesma. Aí fica bem pior, né? Cada vez mais ficando mais obesa e fica bem complicado. Ó, a Flávia brincando aqui, ó, que é dos carecas que elas gostam mais, né? Só que veja assim, ó, a maioria dos carecas casaram na época que tinha cabelo, não quando tava careca. Depois ficaram careca. Mas Ainda a bem, maioria, né? a maioria deles, quando casou, tinha cabelo. Acredite, pode fazer uma investigação, vai dar uns 90%, né? Que quando casou tinha cabelo. Não é, Jay? Fala aí, quando você casou, você tinha cabelo ou não tinha, Jay? Escreve aí também, ó. Você vai ver que é assim mesmo. Depois que cai, né? Só que aí já conquistou, né? Aí já conquistou, já como o pessoal fala assim, ó, já tá chonada, né? Aí, né, já Aí já apaixonou, é. pronto, né? Já não tem mais jeito. Mas a questão que a gente precisa entender é que tem coisas que não dá para solucionar. Não tem como solucionar. E se a gente não soluciona, vai ficar fazendo o quê? Sofrendo por causa disso? Não dá, né? Não dá. Então nós temos que aprender a lidar, né? Olha lá, o Jay falou, quando eu conquistei eu tinha. Eu não falei? É assim, todo mundo tinha cabelo, moça. A gente nasce careca, fica com cabelo, mas não precisa morrer careca. Eu falo, isso daí é uma tortura. Pra que esse negócio, né? Nascer careca, ficar com cabelo e voltar a ficar careca, não pode, né? Mas Mas aí você ficou veja, essas muito bem. questões. Graças a Deus, né? Que bom. Ai, Eu falo assim que Deus é misericordioso, só fica careca quem tem uma cabeça até bonitinha, né? Porque tem uns caras aí que se ficasse careca, meu Deus, né? Então esses daí ficaria tem que ficar com feio. cabelo mesmo, né? Tem uns que tem que ficar com cabelo mesmo, porque careca não daria muito certo para eles não, né?
Mas aí, algo que a gente tem que pensar é assim, ó, tem solução? Tem. Então vamos resolver. Não tem. Paciência. Tem que aceitar algumas coisas. Então, é importante nós aprendermos a lidar com essas questões, Elonais. Se não aprendermos a lidar, vamos ficar sofrendo por antecipação. Vamos ficar Isso. descontando em válvulas de escape, que são comida, compra, drogas lícitas e ilícitas, né? Jogos, né? Tudo isso são coisas, e sexo são coisas que geram prazer. Mas aí nós não estamos resolvendo problemas. E precisamos resolver problemas. Eu queria ver se eu achava um livro ali, é do Roberto Chinachic, que eu acho interessante o título do livro. Ele diz assim, problemas? Oba! Ou seja, tem problema, resolve. Tem problema, resolve. Mas tem problema que não tem solução. E problema que não tem solução, segundo Augusto Cury, então, solucionado está. Né? É. Então, é importante nós aprendermos a lidar com essas questões. Né? Mas precisamos entender também o seguinte, né? O que o senhor não tem na cabeça tem na barba, é isso mesmo. Né? Que barba tem muito, viu? Isso que ainda raspa tudo aqui no pescoço, viu? Mas tem barba, tem demais, né? Mas quando ela cresce assim, ela fica macia, fica molinha, ó. Mas o duro é quando ela está crescendo, ela machuca demais. Né? Minhas filhas mesmo, quando eu tinha cabelo e raspava a barba, quando começava a nascer a barba, machucava todas elas, que eu ia beijar e aí machucava, porque a barba era muito dura. Então tem que deixar crescer. Aí nesse aspecto a gente precisa tentar entender, né, muito dessas questões emocionais. Por quê? Porque aprender a lidar com esses processos é fundamental. Nós, quando não estamos bem emocionalmente, não conseguimos agir racionalmente. E imagina uma pessoa que não está agindo racionalmente, está agindo por impulso, né, só por estímulo. Isso daí não vai te favorecer em nada a reduzir o peso. Então nós precisamos entender, além de aprender a gerir melhor os padrões emocionais, quais são outras atitudes que de repente estão no nosso controle que vão nos ajudar a melhorar emocionalmente, tá? Então vamos trabalhar esses aspectos aqui que são muito importantes. Bom, Depois do parto, eu tive muito. No parto, eu tive uma crise de pânico. De lá para cá desencadeou. Já fazia tempo que eu não sentia mais crises. Aí a obstetra falou para mim assim: é melhor você procurar um psiquiatra. Mas como ele passou uns remédios muito fortes, falei: eu não vou conseguir tomar esses remédios e cuidar do meu filho. pois Não é, vou tendo tomar. bebê pequeno é difícil, determinados medicamentos deixam a gente prostrado. Aí eu Deixa, falei: não, não vou tomar. E deixa eu não ler uma, tomei. deixa eu ler uma frase aqui, olha só o que a Maria Aparecida Constante escreveu. Somos humanos, melhor deixar o que está sem solução nas mãos do divino. Uau, Muito lindo. muito Isso bom, mesmo. muito bom. E principalmente como Fantástico. cristã, né? Eu deveria ter uma fé mais, como se diz, viver Não, aquilo que eu prego, né? Não mas não ficar se dessa julgue dessa maneira. forma também. Não se julgue dessa forma, porque aí você traz mais peso sobre você. E isso não é bom. Isso não é bom. Então, aceite suas falhas, né? Aceite suas falhas e aprenda a confiar em Deus. Isso realmente é muito importante nesse processo. Eu falaria isso mais ao final, mas aí, já que a Maria Aparecida colocou, eu achei ótimo já fazer a leitura e aproveitar a chance. Então, veja, a gente sabe que quando você vai a um psiquiatra, você vai dizer quais são os sintomas que você tem sentido. E baseado nos sintomas, né, ele vai fazer o tratamento. E ele vai oferecer, obviamente, medicações. Medicações para agir onde? No que você está sentindo, não nas causas do problema. Então, as investigações das causas é onde nós vamos encontrar a solução. Né? Isso é fundamental. Porém, temos algumas outras coisas que precisamos aprender a fazer. E você, como uma boa mineira, tem que aprender a comer pelas beiradas. Né? Então, E vamos ficar lá. só nas beiradas, né? Não ir para o meio do Não, prato. tem que ir para o meio. Em algum momento vai ter que ir, sim, Elonai. É lá no meio do prato que você vai encontrar a solução. Mas, por enquanto, você tem que se fortalecer. Não tem como você querer atingir ou atacar direto o problema sem estar preparado. Então, primeiro vem um preparo. Vem um preparo. Né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando a gente começa a aprender os números, né, a primeira coisa que a gente aprende é contar. A gente aprende a contar. Depois que a gente aprendeu a contar, aí a gente começa a aprender que dá para somar e dá para diminuir, subtrair.
Depois a gente começa a entender que dá para multiplicar e dividir, né? Então, até a gente chegar ao momento de estar pronto para resolver, por exemplo, uma fórmula de Bhaskara, lembra da fórmula de Bhaskara? Era uma fórmulazinha complicada, né? Então, para poder chegar naquele nível, eu tive que passar por vários estágios, né? Passar por vários estágios. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de zootecnia, eu comecei a faculdade e no começo da faculdade lá nós tínhamos cálculo, né? Cálculo é a disciplina que mais reprova alunos, né, no curso de zootecnia. Eu estava fazendo o primeiro ano de zootecnia e tinha gente que estava no quarto ano e ainda estava fazendo a disciplina de cálculo. Ou seja, tinha 3 reprovações, estava na quarta tentativa para poder ser aprovado, né? E quando eu entrei na faculdade, eu tive no primeiro bimestre uma matéria que eu não tinha tido no ensino médio, porque eu tive que mudar de colégio. Eu tive um problema com o professor e a orientadora do colégio me sugeriu mudar de colégio para que eu não reprovasse, porque o professor ia pegar no meu pé e eu reprovaria, ela disse, né? E eu tive que mudar de colégio. E era um professor assim bem sem vergonha, sabe? Ele dava em cima das alunas e um dia ele mandou uma aluna, né, para o quadro fazer um monte de cálculos lá de química, sentou no lugar dela e começou a alisar a perna de uma menina que estava sentada lá. E a menina tinha Nossa. 14 anos, hein? 14 anos, né? Mas já era uma mulher feita, um corpo bonito, e aí o professor, né, se dava ao direito de fazer esse Achava tipo de que tinha coisa. direito, né? E eu virei para um amigo meu e disse, né, para ele, tentando falar baixo, mas com essa voz minha aqui, falar baixo não é uma coisa que eu consigo muito fácil, né? E cochichar, não sei o que é cochichar quase. E falei para ele assim, esse professor é muito sem vergonha e tal, não sei o quê, né? E aí ele falou, cala a boca, o professor está ouvindo. Aí já era, né? Ele ouviu. E quando ele ouviu, ele começou a pegar no meu pé e no primeiro bimestre ele deu um monte de coisa errada na minha prova, que estava certo. E eu tentei contestar, não consegui, fiquei com 1,2 de média no primeiro bimestre. 1,2. E eu tive que mudar de colégio, né? Sugestão da coordenadora. E mudei de colégio. Só que quando eu mudei para esse outro colégio, eles já tinham visto uma disciplina de cálculo e de matemática, né, que era funções, o FOG, GOF lá e tal. E no colégio que eu estudava, isso seria no segundo semestre. Então estava de sincronia a matéria de um e de outro colégio, né? Era diferente. E quando eu fui para a faculdade, no primeiro bimestre de cálculo, eu tinha justamente funções. Tinha justamente funções. E aquilo para mim foi assustador, porque era algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Por causa da mudança do colégio, eu não tinha visto. Só que o que eu fiz? Eu fui para a biblioteca e eu quase morei na biblioteca. Enquanto eu não estava em sala de aula, eu estava na biblioteca estudando. Estava na biblioteca estudando. Naquela disciplina que mais reprovava os alunos. Então imagina, eu passei no vestibular com 16 anos, era um moleque ainda, e estava diante de um problema que para mim era gigantesco, gigantesco. Mas eu fui, igual mineirinho, comendo pelas beiradas, até chegar o dia da prova. E fui estudando, sozinho ali, cálculo, 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 cálculo. Levava livro para casa, ficava até altas horas estudando cálculo. Bom, resumindo, né, tirei 9,7 na prova, né, foi a maior nota da sala naquela prova. E da minha sala, nós tínhamos 80 alunos que faziam cálculo. Somente 11 alunos passaram no final do ano direto. Muitos outros acabaram passando na prova de final de ano, mas somente 11 passaram direto, né? Então, assim, uma disciplina muito puxada e complicada. Mas você percebe que tem solução? Vamos até o fim. Se não tem solução, não adianta ficar insistindo. Não adianta ficar insistindo. E eu sabia que tinha solução naquele caso, né? Eu sabia que eu precisava estudar. E estudei e consegui conquistar a nota que eu precisava. No final do ano, eu era uma daquelas 11 pessoas que foram aprovadas direto. De 80 alunos, somente 11 passaram, né? E eu fui um deles. Eu fiquei extremamente feliz. Mas aí eu tive que trabalhar dessa forma, né? E aprendendo como lidar com a situação até chegar o dia da prova. Então, nós temos que aprender isso na vida também. Tem muitos problemas que a gente vai ter que ser dessa forma. A gente vai ter que se fortalecendo. Eu tive que me munindo de conhecimento, no caso, para poder conseguir tirar uma boa nota naquela prova. E consegui. E eu tenho certeza que você também vai conseguir. Só que aí o que a gente precisa, então? Nos munindo de outras atividades que vão nos dar condições de lidar melhor com os aspectos emocionais. Quais são essas atividades? Então vamos traçar aqui
né, nesses próximos 15 minutos, né, algumas condições que eu vejo que você precisa investir para melhorar os aspectos emocionais. Uma delas é tentar resolver essa questão do problema do sono do bebê. Você tem que dormir melhor. Dessa forma, você vai estar conseguindo gerir melhor as suas emoções e lidando melhor com esses processos de ansiedade que você tem. Outra coisa que você precisa é focar em atividade física. Como é que tem sido sua atividade física? Praticamente zero. Ok. Eu trabalho muito, aí o que acontece? Deixa eu só correr e pegar meu carregador. Fica tranquila. Tá querendo descarregar. Não repare que eu vou ter que andar a casa inteira. Não tem problema nenhum. Situações de conflito, né, pessoal? Complicado. Aprender a lidar com emoções, né, é algo que todos nós precisamos. Não tem problema nenhum, Lunai. De repente você, né, foi chamado, não esperava e estamos aqui, né? E você Né? percebe? Foi um problema que surgiu, não foi? Foi. Você estava esperando por esse problema? Não. De aí a sua bateria ficar fraca e começar a querer acabar? Não. Mas É teve isso. solução, não teve? Teve. Adiantava ficar se preocupando antes da hora? Não, né? Isso mesmo. Não adianta. Não. Ai, eu A sou hora que muito chorosa, desculpa. fica tranquila, fica tranquilo. O que a gente precisa entender é assim, ó, apareceu um problema e você resolveu o problema. E é assim que é a vida. A gente não fica arranjando problema antes da hora. A gente espera o problema existir para resolver. E fazemos de tudo para que ele não exista. Isso para mim é sabedoria. Sabedoria não é resolver problemas, é evitar. É fazer de tudo para não ter. Mas se tiver, tenho que estar preparado para resolver. E nesse caso você estava preparado. Sabia onde estava o carregador, só precisou atravessar a casa inteira, buscar o carregador e pronto. Ficar agitando a mente antes da hora é algo terrível. É, e Então, a minha mente é muito agitada, doutor. talvez a bateria, talvez a bateria, né, ter diminuído agora estava dentro dos planos de Deus para você perceber que problemas são assim. Eles aparecem quando a gente menos espera, mas tem solução. Tem solução. Sempre tem. Nossa, muito Fica bom ver tranquila. isso. Agora vamos. Mas é a verdade. É a verdade. Agora vamos ver essa questão da atividade física que a gente estava falando. Você disse que trabalha muito e aí Eu não saio de consegue separar casa um bem tempo para fazer cedo. exercício. Isso. E agora vão voltar, né? Graças a Deus, aqui em São Paulo tá amenizando, assim, amenizando entre aspas, né? Mas estão voltando aos poucos. Aí, graças a Deus, a empresa vai voltar. Aí eu vou voltar a trabalhar amanhã, graças a Deus. É uma das coisas que me deixa também mais tranquila. É sair de casa para trabalhar. Eu trabalho desde os 14 anos, então, assim, ficar esse tempo em casa foi muito difícil para mim. Eu imagino. Muito complicado. Foram crises em cima de crises, mas graças a Deus agora está passando. É porque vem todo um medo da insegurança também, né? E essa pandemia ela trouxe muita insegurança para nós, né? Nesse período agora de pandemia, onde a gente ficou com muitas incertezas na cabeça, né? Isso tudo agitou muito. Só que uma coisa que a gente tem que entender, e isso aqui é fundamental, Elonai, nós somos a nossa prioridade. Então, assim, o trabalho é importante, filho é importante, marido é importante, mas separar um tempo para fazer algo para você, pensando em você, no seu bem-estar, isso é fundamental. As mulheres têm uma dificuldade enorme de fazer isso. E por isso elas são 4 vezes mais propensas do que os homens a sofrer de problemas emocionais. 4 vezes mais propensa. É muita coisa. É muita coisa. E aí Quando nesse caso. meu bebezinho nasceu em abril, né, de 2019, no final do ano eu tive um infarto por causa de ansiedade. Olha aí. Ansiedade total. Deu um pico de
Pressão. de pressão e eu fui parar no hospital. Fiquei na UTI 3 dias. Aí o cardiologista falou pra mim, olha o que tá acontecendo. E veja que Eu nunca imaginei que eu ia passar. reduzi um pouquinho o volume teu aí, não sei por quê, mas fique tranquilo que eu aumento o meu aqui. E aí, veja só, um infarto na idade que você teve e ter sobrevivido foi um milagre. Foi o que ele falou pra mim. Ele falou pra mim, você precisa pensar em você antes de você pensar que você tem um bebê em casa para cuidar, porque quando eu cheguei lá eu falei assim, eu não vou ficar aqui. Minha primeira palavra para ele foi essa, eu não vou ficar aqui, porque eu tenho um bebê para cuidar. Aí ele falou para mim, se você estiver morta, como que você vai cuidar desse bebê? Às Na hora eu vezes a achei gente ele bem duro, precisa, né? não, Bem às vezes a gente bravo. precisa fazer isso. Aí foi na hora que eu tive aquele choque de realidade. Aí passei nele, depois de 7 meses, ele falou para mim assim: então, quantos quilos você já emagreceu de lá para cá? Aí eu falei: poxa vida, já passaram 7 meses que eu tive algo tão sério e eu ainda não perdi 1 quilo. Foi na hora que eu comecei a pensar. Falei assim: nossa, eu realmente preciso. Eu tô com 34 anos. Eu Por isso que eu falei preciso que, pensar em por mim, isso que eu disse né? que foi um milagre você ter sobrevivido. Porque a gente sabe que antes dos 30 é fulminante, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter uma chance de sobreviver a um infarto. Porque o coração já criou várias ramificações, então a área comprometida acaba sendo menor e a chance de sobrevida é maior. Agora, no teu caso, foi um milagre. Deus lhe deu uma segunda chance. E aí vem a pergunta: o que você tem feito com essa segunda chance? São perguntas complicadas, são perguntas que, né, nos tiram do eixo, que muitas vezes nos deixam emotivos, emotivas, mas são perguntas necessárias para reflexão, né? São perguntas que nos levam a querer melhorar. Foi na onde que eu Atitudes. comecei a te ver na Darleide e você sempre assim, com um jeito assim, você brinca, mas você fala a verdade. Isso eu É, gostei muito. Falei assim, nossa, realmente eu precisava disso. Aí de lá para cá, graças a Deus, eu tenho conseguido me controlar mais um pouco. que bom, eu já fico feliz com isso. Só que eu vejo que você precisa fazer uma atividade física que vai cansar o teu corpo, que vai liberar endorfina, que vai estimular a produção da dopamina, para que você não tenha que buscar o alimento como válvula de escape. Então a gente tem que encontrar coisas que vão substituir, entre aspas, né? Porque o açúcar, a gordura e o estimulante, eles viciam, né? A atividade física, a gente gosta, a gente fica apaixonado por ela, mas não vicia, não é uma coisa que se você não fizer, você começa a tremer, assim, eu tô com abstinência de atividade física. Não existe isso, né? Então, assim, o exercício seria algo muito importante para você. Por quê? Eu vou te explicar por que eu estou insistindo tanto no exercício e no sono. Sono eu já expliquei, mas o exercício. O exercício, eu vou considerar aqui, né, alguns benefícios do exercício e como que ele te ajudaria, tá? Se você for tentar mexer no teu padrão de alimentação com essa instabilidade emocional, você vai conseguir progredir muito pouco, né? Você vai ter muito pouco resultado. Agora, olha só o que o exercício vai te trazer de benefício. Primeiro, vai cansar o teu organismo e melhorar a tua noite de sono. Melhorando sua noite de sono, melhora também sua gestão emocional. Algo muito importante. O povo na roça dormia bem porque trabalhava o dia inteiro no cabo de enxada. É pesado o trabalho, né? Então chegava em casa desesperado para deitar e dormir. Era o que eles mais queriam. O corpo pedia, né? Era necessário aquilo. Então o exercício nos cansa e melhora a nossa noite de sono. Uma outra coisa que o exercício faz, que as pessoas acham que não é verdade, mas é verdade, o exercício gera disposição física. Quando eu faço atividade física, eu melhoro o aproveitamento daquilo que eu como. Meu organismo vai utilizar a glicose de uma maneira mais eficaz. E eficiente e eficaz são coisas diferentes, né? Quando a gente fala de eficiente, quer dizer que faz. Eficaz quer dizer que faz melhor em menos tempo. Ou seja, é muito melhor ser eficaz do que eficiente, né? E nós precisamos transformar o nosso corpo em uma máquina eficaz de produção de energia. Isso é muito importante. E como que eu faço isso?
Quando a glicose, que é o carboidrato que nós comemos, entra dentro das nossas células, ela vai ter duas vias metabólicas que ela pode escolher. Primeiro, ela tem que fazer os 10 passos da glicólise, e aí ela vai formar dois compostos, né, chamados de piruvatos, duas moléculas de piruvato. E aí esse piruvato que tem que decidir dois caminhos. Ou ele vai para um caminho que não usa oxigênio, e esse caminho que não usa oxigênio é a via eficiente. Ela produz energia, mas uma quantidade pequena. Quando o piruvato entra no ciclo de Krebs e depois cadeia respiratória, é a via eficaz, que produz muita energia. O que determina a entrada de um ou do outro? Duas coisas. Primeiro, a presença de oxigênio dentro da célula. A atividade física faz isso. A atividade física leva mais oxigênio para dentro da célula. Então eu consigo fazer a escolha da rota eficaz e não da eficiente. Isso é bom. Segundo aspecto, a atividade física também aumenta a produção de mitocôndrias. E esse processo acontece dentro da mitocôndrias. Ou seja, quanto maior o número de mitocôndrias que eu tenho dentro das minhas células, maior será a produção de energia a partir daquele alimento que eu comi. Então é uma coisa muito louca. Eu posso comer uma quantidade de comida e eu posso gerar essa quantidade de energia ou essa quantidade de energia. Tudo depende da rota metabólica, mas com a mesma quantidade de comida eu posso gerar quantidades diferentes de energia. E quem aumenta essa quantidade de energia que o nosso corpo consegue fazer através daquele carboidrato é justamente a atividade física. E se acontecesse isso, o que isso traria de benefício para nós? Bom, você conseguiria se saciar com um volume menor de comida. E isso já começaria a favorecer o que, então? A redução do peso. Esse é um aspecto muito interessante. Quando a gente começa a entender a fisiologia, a bioquímica do nosso organismo, a gente começa a compreender como que ele funciona. Aí as coisas tendem a funcionar de maneira correta, adequada, né? É como se a gente estivesse entendendo o manual do fabricante, né? Então, o manual do fabricante é esse aqui, ó. Um deles é esse, né? Esse aqui, ó. Fisiologia. Fisiologia. E o outro tá lá em cima, né? Tá lá em cima. Deixa eu pegar rapidinho, peraí. Sem problema. Uma parte do manual é aquela, outra parte do manual é essa, ó. Bioquímica. Bioquímica. Então, esses são os dois livros do manual do fabricante. Tem mais ou menos essa espessura aqui, ó. Os dois livros, né? Vocês veem que esse daqui tá marronzinho, né? Já tá gastinho, né? Tá velhinho. Preciso comprar um novo dele, né? Ou ganhar um novo, se alguém que estiver disposto a comprar e me dar de presente, tô aceitando, ó. Princípios de Bioquímica do Leninger. Esse daí é manual de fabricante. Se eu começo a entender isso, Elunay, e respeitar, o corpo funciona de maneira diferente. O corpo funciona de maneira diferente. Então, a atividade física, ela ajudaria você a aumentar a sua disposição física, sem aumentar a comida. Isso vai fazer com que você consiga, então, controlar melhor o seu padrão de apetite. E aí é onde as pessoas não acreditam, que o exercício controla o apetite. Tem gente que fala assim, eu faço exercício e fico morrendo de fome. Não. O exercício ele vai te ajudar a controlar o padrão de aniversário, então é dia 24 de dezembro, Simone. Já vou deixar avisado aqui, ó. 24 de dezembro é meu aniversário. Eu conseguindo, doutor, comer 3 vezes por dia. Isso para mim era algo tão terrível, só de pensar. Hoje eu consigo comer 3 vezes por dia. Eu fico no almoço, no café da manhã, almoço e jantar. Eu ficava beliscando todo o tempo. Aí não tem como emagrecer. Impossível. Tudo que eu fazia, eu beliscava. Agora não. Eu sempre tomo no café da manhã. Eu estou fazendo o bolo de aveia com banana, aí com passas. Aí eu estou tomando café com isso. E estou colocando chia, colocando aquele outro, linhaça. Eu comprei um monte dessas coisas. E graças a Deus, eu achei que eu não ia conseguir ficar assim. E eu estou conseguindo. Isso para mim está sendo uma felicidade muito grande. Veja só que interessante. Veja que aspecto interessante. A partir do momento que você começou a incluir coisas novas na sua alimentação,
você conseguiu se controlar a ponto de fazer menos refeições ao dia. Então, esse é um aspecto importante. E você começar a comer pela beirada. Ó, tem gente aqui que está me desejando aqui parabéns, porque hoje é o dia do nutricionista, eu não contei nada para ninguém, eu fico quietinho aqui na minha. Mas é Então, verdade. parabéns também. É, dia do nutricionista hoje, né? E assim, esse aspecto foi muito legal já dessa sua mudança. Esse aspecto foi muito legal. Então, veja, você já conseguiu um progresso. Pode falar. Já tem um mês, graças a Deus. Muito bom. Então, isso é ótimo. Teve alguma redução de peso nesse período? 4 quilos. Olha só, tá vendo? Um pequeno ajuste. Imagina se a gente coloca uma atividade física agora, junto, separando um momento ali do dia para isso. Então eu queria destacar da atividade física, a questão dela te ajudar a dormir melhor, de aumentar a produção de energia do teu organismo, de liberar dopamina e fazer com que você não tenha o foco na comida como sendo uma válvula de escape. Também ajuda muito, né, a questão da atividade física no controle da fome, que é muito importante para nós, e a atividade física estimula a produção da serotonina, que é o hormônio que você precisa hoje para controlar melhor. A medicação que o psiquiatra passou para você foi justamente uma medicação que atua na via serotoninérgica, na via da serotonina. Agora, eu tenho coisas que eu posso fazer que vão me ajudar nesse aspecto. Uma delas é estimular a produção da serotonina através da prática da atividade física. Outra delas é tomar o sol da manhã. Ou seja, sai, né, antes das 9 horas, vai pegar um solzinho ali, faz uma caminhada nesse período, coloca teu filho num carrinho, né, e dá uma volta com ele, que seja de 10, 15 minutos. Né, isso já é importante para você estimular o teu corpo a produzir serotonina. E além do que, você está colocando alimentos pela manhã, como a aveia que você citou, que é fonte de triptofano. É um alimento, então, que serve como matéria-prima para o teu corpo produzir o hormônio da felicidade que você precisa. Então, isso é fantástico. O dia deu uma melhorada boa depois que eu mudei a alimentação. Eu reduzi praticamente zero o açúcar, né? Então mudou bastante. Não estou mais tendo tantas crises de fibromialgia. Opa, isso você não tinha nem contado, hein? Não tinha, né? Eu fiquei tão emocionada de conseguir. Nem esquecendo, então no correr da conversa que estou falando. Mas tranquilo. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos dar para você 15 dias para você tentar focar no exercício físico, tá bom? E aí daqui 15 dias, ou seja, não na semana que vem, na outra semana, lá para o final da semana, a gente tenta conversar de novo. E aí a gente vai continuar trabalhando o teu caso, porque tem mais coisa para a gente falar. Mas eu quero ver o que você vai conseguir progredir nesse período de 15 dias com relação à atividade física. Então esse é o teu compromisso agora. Vamos firmar um compromisso aí. Estica a mão aí, estica a mão aí. Isso, assim para frente, aqui assim, ó. Aí, ó. Estamos firmando um compromisso, hein? Isso daí é igual meu avô falava, que é fio de bigode, não precisa assinar nada, né? É só assim, ó, um fio do bigode, aqui, ó, tá vendo? Um fio do bigode, né? Já é o suficiente, né? E é isso que a gente precisa. A gente precisa ter compromisso. E você não está assumindo compromisso comigo, você está assumindo compromisso com você mesmo agora, Lunai. 15 dias para você focar no exercício físico. E eu te chamo de novo no Today para a gente continuar conversando. Beleza? Eu tenho certeza que se você fizer atividade física nesse período, quando eu for conversar com você daqui 15 dias, vai ser outra Elunai que vai estar aqui. Já vai estar muito melhor. Porque já começou a promover mudanças alimentares. Mudando essa parte ainda da atividade física, nossa, a coisa vai melhorar e muito. Vai melhorar e muito. Bom, agradeço muito pela sua participação, Elunai. Pode repetir, é porque seu som está um pouquinho abafado, baixo, não sei o que aconteceu. Eu posso fazer à noite atividade física. Porque como eu saio muito cedo para o trabalho, não sei como fazer durante o dia. Não tem importância o horário. O importante é que você faça. O importante é que você faça. Para mim, o que vale agora é o fazer, não o horário. Né? É o executar. É colocar em prática. Né? Fazendo, não me importa o horário. O importante é que você vai ter resultado. Tá bom? Então, assim, ó, foi um prazer conversar com você, Luna. Eu tenho certeza
que você já está tendo progresso e você terá muito mais progresso. Só que nós temos esse compromisso, então, 15 dias focado na atividade física, e a gente volta a conversar no Today. Gostaria de agradecer também a todos que participaram conosco aqui desse momento do Today e dizer que eu fiquei muito feliz aqui com as felicitações, né, do Dia do Nutricionista. Muito obrigado. Para nós, ou para mim, no caso, né, a gente gosta de falar na terceira pessoa, mas para mim é um privilégio, né, ser nutricionista. É um sonho desde criança, né, sempre quis ser nutricionista e minhas primeiras palavras, né, foram todas de alimento. Depois eu aprendi a falar papai e mamãe, mas primeiro eu só falava palavra de comida, porque não comia direito. A mãe só falava, come, não sei o que lá, feijão, arroz e tal. Então eu só falava a palavra de comida. Depois, quando era criança, eu ia para o supermercado e ficava lendo rótulos de produtos, né? Ou seja, não tinha como, né, ser outra coisa na vida senão nutricionista. E peço que vocês continuem orando por nós, para que Deus nos fortaleça e continuemos fazendo esse trabalho aqui de orientação e que eu veja muitos frutos na vida de vocês, né? Como eu tenho certeza que eu vou ver na sua vida, Elonai. Eu tenho certeza que esse progresso que você teve, não há mais retrocesso. Daqui para frente, né, só vamos caminhar em direção ao sucesso, à mudança, à melhora e à conquista dos desejos que você tem, tá bom? Pessoal, hoje à noite tem live. E desculpa a todos aí que estão ouvindo, não foi assim, né, falando tanto de que eles queriam, mas é algo que para mim é muito importante. Muito obrigada. Elonai, com certeza, você compartilhar sua história já foi um presente para cada um de nós, né? Porque todas as histórias, elas têm lições a nos ensinar. Então, todas as pessoas que passaram pelo Today me ensinaram muita coisa e ensinaram muita coisa também para as pessoas que estão participando. Isso daí é uma certeza. Então, o ato de compartilhar a história já é um ato de compartilhar, né, a possibilidade das pessoas mudarem também. Muitas pessoas se identificam, acredite nisso. Tem muitas pessoas que escrevem depois no Today, quando eu posto, dizendo, me identifiquei com o caso, chorei horrores, né, durante o caso. Por exemplo, a da Gilca, semana passada, e a Gilca estava aqui hoje, dizendo que já está, acho que no segundo ou terceiro dia, sem açúcar nenhum, né, eu acho a vitória, né? E isso daí fez com que pessoas se identificassem a ponto de dizer que chorou muito assistindo a live. E eu tenho certeza que hoje, Lunay, você também mexeu com muitas pessoas aí ao compartilhar a sua história, né? Então a gente fica muito agradecido. Então hoje à noite, pessoal, nós temos aí o Saúde em Pauta. Amanhã começamos o Desafio Bem Nutrido. Então convido você a estar hoje à noite, porque eu vou dar mais detalhes de como vai funcionar e o que nós queremos para cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Elunai, muito obrigado mais uma vez, né? Que Deus te abençoe e que Ele te fortaleça e que Ele te ajude a colocar em prática aí o nosso trato de 15 dias focado na atividade física, começando hoje. Não é para amanhã, é hoje. Isso aí. Ótimo. Parabéns. Vai dar certo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um ótimo dia para todos vocês. Que Deus abençoe. Até à noite, 20 horas. No YouTube, hein? No YouTube hoje.